E ainda falando sobre os alimentos, encontro lá no Rio de Janeiro que acontece, o presidente Lula, nesse encontro que acontece no Rio, dos BRICS, o presidente Lula reforçou ao primeiro-ministro chinês um pedido que o governador Jorginho Melo também havia feito quando visitou o país asiático. A Danila Bernardo está chegando de Brasília e tem os detalhes para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente isso, Márcia, um pedido para regionalizar a certificação de origem animal dos produtos brasileiros. Assim quando acontecer um caso de gripe aviária, como a gente viu acontecendo no Rio Grande do Sul, os outros estados podem seguir exportando, isso estamos falando especificamente para a China, né? Porque outros países já existe essa flexibilização. Foi um pedido, como a Márcia disse, feito pelo presidente Lula e também pelo ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, para o primeiro-ministro chinês durante o encontro dos BRICS, que é um fórum que reúne as maiores economias do mundo fora do G7. Esse pedido, como a Márcia também bem disse, foi feito pelo governador Jorginho Melo em visita ao país asiático, e a resposta que foi dada pelo primeiro-ministro chinês, agora para o presidente Lula, é bastante positiva, porque ele se comprometeu aí em ver essa possibilidade de ter essa certificação regionalizada, né, para não prejudicar todo o país quando acontecer um caso de gripe aviária ou de qualquer outro problema sanitário, e também disse que existe a possibilidade de reconhecer, vai intensificar esses trâmites para poder reconhecer o Brasil como um país livre da gripe aviária e da febre aftosa sem a vacinação. Então, respostas bastante positivas, porque a China é o principal comprador de carne de frango do Brasil, inclusive é o principal comprador da carne de frango também de Santa Catarina, e por causa desse caso no Rio Grande do Sul, tivemos aí a interrupção por um grande período. Bom, mas mesmo com essa restrição da exportação, o primeiro semestre de exportação de carne de frango no Brasil terminou com um saldo positivo. Foi o que revelou a Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse aumento, gente, no primeiro semestre foi de 0,5%. Apesar de ser um aumento tímido, foi bastante comemorado justamente por causa desse caso de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul. Bom, em Santa Catarina foi o segundo estado com a maior exportação do produto e o registro aí foi de 573 mil toneladas, isso nos primeiros 6 meses desse ano, segundo a associação. Quero mudar de assunto para falar com vocês sobre uma visita que teve hoje no grupo OND, que foi do deputado federal Valdir Cobalcini. Ele esteve visitando o grupo e conversou com o nosso colega, o jornalista Paulo César, o PC, e trouxe alguns detalhes, alguns assuntos importantes aqui de Brasília, que ele está acompanhando de perto, como, por exemplo, o projeto que aumenta o número de deputados federais que está para análise do presidente da República, já foi aprovado na Câmara e no Senado. Vamos ver alguns trechos dessa entrevista. Número de deputados federais. Eu sou totalmente contrário, me posicionei 2 vezes em função de que aumenta a despesa. E nós não podemos votar nada que aumente despesa. Nós temos que contribuir de forma que diminua a despesa do orçamento. Imposto sobre operações financeiras, o IOF. O IOF, né, ficou cristalino o aumento de impostos. Por isso, sob essa premissa, votamos, sim, contrários, manifestamos, inclusive, de todas as formas. E, aliás, foi uma resposta contundente do Congresso Nacional. Veja, na Câmara dos Deputados, praticamente 400 deputados se posicionaram contrários ao IOF. E, aliás, agora, o próprio STF, através do ministro Alexandre de Moraes, também entendeu da mesma forma, suspendendo. Eu próprio apresentei um projeto de decreto legislativo suspendendo os efeitos dos 2 decretos. Eu acho isso uma página virada, não tem mais espaço no Congresso Nacional para qualquer tipo de projeto que aumente impostos. PEC do Judiciário. A minha proposta, ela prevê concurso público, carreira, mandato de 10 anos, concluído o mandato, né, continua
a sua carreira ou se aposenta, não é mais vitalício, como acontece hoje, que entra por indicação política, então acaba totalmente a indicação política, né? O dedo de alguém, né? E passa a ser por meritocracia. Isso, né? A PEC vai ser protocolada, alcançado o número de assinaturas necessárias, começa a tramitar e aí começa o debate, né? O debate certamente que não apenas dentro do Congresso Nacional, mas da sociedade. Acho que audiências públicas devem ser realizadas em todos os estados. Assuntos que nós vamos seguir acompanhando por aqui também. Para finalizar, o Ministério dos Transportes respondeu nosso questionamento a respeito daquele problema nos radares de fiscalização eletrônica que correm o risco de parar de funcionar por falta de recursos para manutenção. O Ministério disse que segue articulando junto com a Presidência da República, a Casa Civil, formas de resolver o problema, que as medidas já estão sendo tomadas. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Danila Bernardes, pelas suas informações. Uma boa noite e até amanhã.